a gente vai abordar aqui o processo que ficou conhecido como pós-guerra, né? Alguém tem alguma coisa sobre falar sobre esse contexto aqui? Né? Já ouviu falar alguma coisa sobre esses elementos que compõem esse contexto histórico, chamado pós-guerra, né? Pós-Segunda Guerra Mundial? Achou, mãe? Ninguém nunca ouviu falar sobre isso? Vocês estão me ouvindo? Parece que não tem ninguém aqui. Estamos ouvindo, professor, mas pelo menos eu nunca ouvi falar desse contexto. Ah, não? Ah, então tá bom. Então a gente vai conversando à medida que as dúvidas foram surgindo, né? A gente vai complementando então. Pessoal, isso aqui basicamente é o que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, né? O que os desdobramentos, né, os acontecimentos, os fatores, né, que foram se desencadeando após esse período, né? A Segunda Guerra Mundial foi estudado no segundo bimestre, né? Então, querendo ou não, né, vocês já têm contato e já tiveram um conhecimento sobre esses fatos, né, históricos aí que foram importantes para a definição, né, da questão mundial, né, da organização política, né, a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Então, a gente costuma dizer que na história os fatos, né, eles não acontecem separadamente. Por mais que nós temos essa divisão em períodos, né, essa divisão em períodos é uma característica, né, da historiografia, né, que é a escrita da história. Então, desde quando os historiadores começaram a se organizar, né, com a formação da ciência, algumas periodizações foram sendo criadas, mas elas não são fechadas e também não são as únicas, né? Não quer dizer que é daquele jeito sempre que está sendo colocado. Né? Então, a história é uma ciência humana, então ela está sempre em transformação, né? Então, essa maneira que a gente enxerga, né, a história com essa periodização é uma convenção, né? Foi uma criação para procurar organizar, né, esses fatos históricos. Não quer dizer que essa é a única maneira de organizar, né? Então a gente tem outras maneiras, mas essa maneira linear que a gente enxerga, né, que através principalmente dos livros didáticos, né, ela é uma convenção, mas a gente tem outras maneiras de enxergar nessa organização aí. E também a gente tem que entender que esses acontecimentos históricos estão acontecendo de maneira interligada. Então, não tem como eu apenas estudei lá o período do governo do Eurico Gaspar Dutra e eu tenho que entender e perceber que existiam também acontecimentos que estavam ali influenciando, sendo influenciados, né, por tudo que acontecia, né? Então, o mundo, né, o que estava acontecendo de maneira geral, né, no que a gente chama de história geral, também estaria influenciando, ou está influenciando, né? Ainda hoje, tudo que acontece de maneira global influencia localmente também, regionalmente. Né? Então, a gente tem que ficar atento para essas questões aí, né? Das maneiras, dos acontecimentos, contextos históricos de maneira geral. Bom, voltando aqui para a questão do pós-guerra, a gente vai perceber o seguinte nesse contexto. Após a Segunda Guerra Mundial, que, né, basicamente
se encerra em 1945, com a vitória dos chamados aliados, que é basicamente formado pelos Estados Unidos, pela União Soviética, pela França, né, pela Inglaterra. Então, essa nova ordem mundial. O que seria essa nova ordem mundial? É como o mundo estaria organizado, estaria sendo reorganizado com o fim da Segunda Guerra Mundial. O que vai ocorrer? Como que vai ser ordenado esse mundo, né, internacionalmente falando aí, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial? Então, nós temos que perceber que antes o mundo estava organizado de uma maneira. A Europa seria, então, nesse contexto anterior à Segunda Guerra Mundial, a parte mais importante do mundo, né, economicamente falando, politicamente falando. Então, existia aí, dentro do contexto, né, tanto é que a Segunda Guerra Mundial, o seu palco principal vai ser a Europa, né? Então, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, essa nova ordem vai aparecer e vai transformar essa organização aí, onde vão se destacar agora, né, duas nações nesse contexto de nova ordem mundial. Então, vamos dizer que a gente vai ter um mundo bipolarizado, né, um mundo bipolar, né, com dois polos, entendido? Então, esses dois países aí vão deter o controle mundial, né, o controle político, controle militar, controle econômico, né, eles vão dividir o cenário mundial aí com o fim da Segunda Guerra Mundial. Imagine vocês um mundo totalmente devastado, né, totalmente, né, mas em grande parte devastado aí pela Segunda Guerra Mundial, onde se gastou milhões de dólares, né, para se manter esse conflito, né, se investiu em armamentos, muitos desenvolvimentos tecnológicos que foram empregados aí nesses armamentos. Então, com esse processo todo, né, lógico, quando acontece esse processo de guerra, e uma guerra, né, de escala mundial, como foi a Primeira Guerra Mundial também, é natural que os países se reorganizem, que os países procurem, né, ter essa nova formação aí no mundo, né. Se a gente fizer uma comparação com hoje nós temos um mundo multipolarizado, né, muitos polos, né, vários polos de influência, né, no mundo inteiro. Então, a gente tem os blocos econômicos, né, e vários elementos que caracterizam hoje a nossa organização mundial, né. Então, a gente tem aí o contexto econômico bastante forte, a chamada globalização, né. Então, só para fazer um comparativo, como está organizado hoje o mundo e como que vai ser organizado após a guerra o mundo lá, né, após 1945. Então, o que deu fim a essa bipolaridade? Oi? O que deu fim a essa bipolaridade no mundo, professor? O que deu fim? O fim foi basicamente o processo de decadência da União Soviética. Então, o enfraquecimento dessa grande potência, a gente vai ver aqui depois, lá por volta de 1900, final da década de 80, né, 89, 88, 89, 90, 91, vai ocorrer o enfraquecimento da União Soviética. É como se fosse um casamento, né, se um dos lados ali não quer mais, né, é uma comparação um pouco assim, né, mas como não existe mais um dos lados, né, o mundo se reorganiza novamente, né, com a decadência dessa nação, né, como eu falei, era um mundo bipolar, um dos polos deixa de existir, não tem mais por que, então, aquela ordem permanecer, né, então, ela, a partir de 91, né, começa-se, então, essa nova reorganização, certo?
E o mundo, né, logicamente, também começa a ter outros países começam a se destacar, né, economicamente também, Japão, China, né, então isso tudo também colabora para essa desestabilização daquela ordem que foi sendo organizada após a Segunda Guerra Mundial, tá? Então é nesse sentido que ela deixa de ocorrer, tá bom? Aproveitando aí o ensejo, né, alguém gostaria de fazer alguma outra pergunta? Ou comentário, talvez? Tem alguém com o microfone aberto que gostaria de falar? Não, creio que não, né? Então, continuando nessa questão aqui da nova ordem mundial após a Segunda Guerra, então, o que vai ocorrer? O mundo, né, a Europa, ela vai estar com esse problema todo, né, de destruição, de crise econômica após a Segunda Guerra Mundial. Lógico, eles passaram ali por conflitos, né, batalhas que vai, né, desestruturar essa região. Apesar que nós tivemos também outras frentes de guerra, né, na Ásia, por exemplo, né, na parte onde o Japão, né, existia ali a sua predominância, mas, de maneira geral, a guerra na Europa foi um pouco mais forte, né, então houve uma devastação ali, né, naquele continente, né, então a Europa, né, teve esse processo todo de deixar o cenário de ter um predomínio, né, naquele momento, e o que vai favorecer? Vai favorecer o fortalecimento das nações, dois países que foram considerados os países que conseguiram terminar a guerra, né, que conseguiram vencer esse conflito aí. Né? Então, a gente, observando lá dentro do conflito ainda, na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a União Soviética, né, e começou ali uma investida forte contra, né, os exércitos do Hitler, né, então teve a Batalha de Stalingrado e todo esse processo que foi conformando aí, foi levando, né, o dia D, né, levando para o fim da guerra, né, os Estados Unidos também estava tendo ali, né, demorou a entrar no conflito, né, mas quando entrou, ele conseguiu né, ter uma atuação ali também importante, né? Então, esse processo levou a favorecer, né, com que os Estados Unidos se destacasse como sendo uma nação importante a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. E a União Soviética também, né? Nesse contexto, então, a gente vai ter esses dois países aí. Os Estados Unidos, ele já tinha ali um país com um bom desenvolvimento econômico, um bom desenvolvimento industrial, correto? A gente tem que entender que após a Segunda Guerra Mundial também, o fator militar vai ser importante para definir essa nova ordem. Então, esses dois países aí, a União Soviética e os Estados Unidos, tinham uma condição militar boa, né? Uma boa fabricação de armamentos, exércitos, né? Até então fortes, né? Então isso tudo favoreceu também essa organização aí, né? Esses dois polos. Então aí a gente já começa a ter essa conformação aí. De um lado os Estados Unidos, né, se destacando, e do outro a União Soviética também se destacando aí. Lógico que a União Soviética ela sofreu alguns ataques, né, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não, né, a não ser lá, né, aquela base lá de Pearl Harbor, mas ficava no Havaí, né, fica no Havaí. Então a União Soviética ela teve lá, né, algumas invasões, né, do exército do Hitler e tal, né, mas assim, isso não impediu que com o passar do tempo ela tivesse um processo econômico forte, né, uma recuperação também da sua economia bem rapidamente, né? Então, isso deu essa conformação aí, dessa nova ordem mundial, né? Então,
a gente vai ter o quê? Um processo lógico, né, como a gente observa também na Primeira Guerra Mundial, né, da Alemanha, né, mais uma vez aí aparecer como um problema, né, para o mundo. A Alemanha tendo aí, né, ela foi também, lógico, devastada pela Segunda Guerra Mundial, né, mas a Alemanha aparece como sendo um problema que deveria ser solucionado nessa nova ordem mundial aí, né. Então, logo após a Segunda Guerra Mundial, ainda junto, nesse momento aqui, com esses dois países, tinham outros países que, né, tiveram uma importância também na Segunda Guerra Mundial, que foi a França, o Reino Unido, né. Então, nesse contexto aí, lógico, esses países líderes, né, hegemônicos aí, vão se organizar para tentar resolver essa questão, né, de geopolítica, né, de organização política e geográfica, né. Então, eles vão fazer reuniões, até mesmo ainda no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Então, tem lá a Conferência de Yalta, né, a Conferência de Potsdam, que foram conferências que esses líderes, né, se reuniram na época para decidir os rumos, né, não só da Alemanha, mas também do todo o cenário mundial aí, né, após a Segunda Guerra Mundial. Entendido? Então, teve reunião lá, participou o Stalin na época, né, pela União Soviética, né, o Churchill, né, que foi pelo Reino Unido. Então, nessas reuniões, nesses encontros, né, foi sendo organizado o processo, né, de divisão da Alemanha, né. A Alemanha, ela não tinha mais ali, ela tinha um governo, lógico, né, mas estava todo um processo de dificuldades, né. Então, em 49, foi feito um processo. Primeiramente, seria dividido esse território alemão em 4 áreas de influência, né? Uma área para a França, uma de influência do Reino Unido, Inglaterra, e outras 2, uma dos Estados Unidos e outra da União Soviética. Mas, com o passar do tempo, mesmo com esses países aí, França, Inglaterra, eles, né, foram saindo desse cenário aí, de cenário mundial, e foi afunilando, né, basicamente, aí, para esse predomínio, né, dos Estados Unidos e da União Soviética, tá certo? Então, foi feito esse processo de divisão. Então, isso aqui, gente, foi um exemplo, né, um exemplo de como que o mundo ficaria organizado a partir dessa nova ordem mundial. Por quê? Porque a Alemanha, ela foi dividida em 2 áreas de influência, tá? 2 áreas de influência, principalmente, né? Uma de influência dos Estados Unidos e outra de influência da União Soviética. Então, aqui, esse mundo pós-guerra, ele vai começar a ter um processo de divisão ideológica também, né? Não é só divisão política, não é só também divisão militar, né? Apesar que essas características estavam presentes na Guerra Fria, né? Aqui vai ser o processo que a gente vai ver mais para frente, mas nesse processo de organização do pós-guerra, vai estar presente aí esses aspectos, né? Aspectos políticos, econômicos e também ideológicos, certo? Então, a gente tem essas características aí, tá? A partir daí, né, em 49, por exemplo, aqui, que tem essa divisão da Alemanha, a gente vai ter uma parte do território alemão, né, que vai ser chamada República Federativa da Alemanha, que vai estar sob o domínio dos Estados Unidos, e República Democrática da Alemanha, que vai estar sob a influência da União Soviética. Então, essa influência vai ser econômica, política, ideológica. Então, do lado dos Estados Unidos, vai continuar o capitalismo, né, vai se tentar fortalecer o capitalismo nessa região, né, e do lado da União Soviética vai tentar
vai se introduzir o pensamento socialista, correto? E esse processo vai ser influenciado aí a todo momento, tá? Então, essa vai ser o processo, a divisão, né, essa nova ordem mundial vai estar organizada dessa maneira. Então, a divisão da Alemanha foi um primeiro aspecto aí dessa nova ordem mundial, tá? Então, assim, um exemplo clássico aqui dessa divisão da Alemanha, né, desse processo aí da nova ordem mundial, é um processo que põe na prática ali, né? Ó, que essa divisão do mundo está aqui na prática. Aonde? Na cidade de Berlim, né? Que era a capital na época da Alemanha como um todo, né? A Alemanha unificada. Então, a cidade de Berlim ela vai aparecer como um expoente aí, né, dentro da Alemanha, dessa divisão da Alemanha, tá certo? Então, em 61, né, houve a construção primeiro de uma cerca, né, e depois esse processo, vamos dizer assim, foi sendo melhorado, né, as pessoas foram, né, os dois lados, né, foram, porque era como se fosse água e óleo, né, não se misturava esses dois elementos, né, nem a influência do capitalismo dos Estados Unidos e nem a influência do socialismo da União Soviética. Isso não acontecia, né? Então era separação mesmo, principalmente do lado da União Soviética, que era um lado fechado, né? Era uma organização mais fechada, né? Não abria comércio com outras áreas, né? Então, a partir desse pensamento, né, resolveu se organizar esse chamado Muro de Berlim, né? Então, era um muro lá altíssimo que dividia a cidade em duas partes, né? De um lado, a parte influenciada pelos Estados Unidos e do outro lado, a parte influenciada pela União Soviética. Então, esse aqui foi um evento muito assim, importante da história da humanidade, né? Esse Muro de Berlim é como se a gente pegasse, né, nossa cidade, né, e fizesse no meio dele uma construção de um muro, entendeu? Então, as pessoas não podiam circular de um lado para o outro mais. Então, esse Muro de Berlim aí, ele separou famílias, separou amigos, né, pessoas de uma mesma nacionalidade, né, de um mesmo país, né, estavam separados aí, né, por esse muro, entendeu? Então, e sim, é lógico que tem relatos que as pessoas tentavam, né, burlar, mas era algo assim muito protegido, tinha muita segurança, né? Tem filmes aí, né? Se você digitar lá no Google, lá, indicação de filmes, né? Sobre o Muro de Berlim, você consegue ter acesso lá, né? Sobre esse acontecimento aí, entendeu? Então, foi um processo que fez com que as famílias ficassem aí, né? Quase 30 anos, né? Sem se encontrarem, sem conversar, né? Então, nesse sentido aí, né? Foi algo assim bastante difícil, né? Para as famílias, para as pessoas. E como do lado do capitalismo, né? A gente vai ver essa diferença aí, né? De investimento, de desenvolvimento econômico, né? Porque a economia influenciada pela União Soviética era diferente, né? Era uma economia chamada planificada, né? Então tinha o controle do governo, né? Um governo que traçava né, como que ia ser investido, né, na economia, diferente do capitalismo, né, que já era mais voltado para essa questão de livre mercado, né, e tal, crescimento econômico, industrial, né, e tal. Então, muitas das vezes as pessoas queriam, né, passar para o lado do capitalismo, né, não só pela questão de estar afastado de familiares, de estar afastado, né, de convívio ali dos amigos e tal, mas por essa questão também, né, por essa questão também do desenvolvimento econômico, né. A questão dos produtos, né, que
até hoje, né, chama atenção, né, com relação ao capitalismo, né, essa questão da produção, do consumismo, né, carros com tecnologia mais avançada, por exemplo, entendeu? Então, isso fazia essa diferenciação também, né? Nesse contexto aí, a gente vai ter, então, essas diferenciações, né? Então, esse muro de Berlim ele vai estar presente aí, quase que durante toda esse período pós-guerra aí, né, que vai ser chamado depois de Guerra Fria, né, que vai sendo aí construído, né. Então, esse muro, ele vai causar muitos episódios aí, né, inclusive no dia que ele foi derrubado, né, foi um fator considerado aí bastante histórico, né, fator que causou bastante, vamos dizer assim, chamou atenção, né, do mundo inteiro, né, quando houve aí a queda do Muro de Berlim, né. Enfim, então esse é o cenário, né, que a gente tem aí, que foi sendo organizado aí após, né, o fim da Segunda Guerra Mundial, tá? Estou tentando lembrar aqui o nome de um filme que eu assisti, mas depois eu mando lá no WhatsApp. Mas é a história de um jovem, né, que acontece lá a queda do Muro de Berlim, né, e aí a mãe dele, né, acha que ainda está vivendo, né, tal, ainda na época, né, que esse muro ainda está de pé, né, então depois eu vou ver aqui, eu esqueci o nome, eu passo, se tiver interesse de assistir também. Nesse contexto, né, recuperação econômica, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, era necessário uma reconstrução, né, depois de toda a devastação, destruição, né, que essa guerra causou, né, não só no contexto econômico, mas também, né, no contexto social, né, e tudo mais, né. Nesse sentido, a gente vai ter também, é importante salientar para vocês que essa divisão do mundo, ideologicamente falando, economicamente falando, ela vai estar presente aí, né, até o final da Guerra Fria, tá? Até essa reorganização aí que a gente falou, nessa nova ordem mundial. Então, todo o cenário mundial, nesse momento aqui, vai estar ligado a essa nova ordem mundial do mundo bipolar, tá? Isso aqui tem que ficar bem claro para vocês. Então, tudo que acontecia no mundo naquele momento, as guerras, as questões econômicas, tudo isso estava pautado nessa divisão do mundo em dois polos. Estava pautado nessa questão ideológica, tá? Então, tudo que estava sendo organizado, né, as questões sociais, políticas, né, estava em detrimento, estava ligado ao processo dessa divisão do mundo, né? E quem está focado aí no contexto do Enem, né, é bom ficar atento também que esse processo desse mundo da Guerra Fria costuma cair bastante, né, ligado à Segunda Guerra Mundial, todos esses elementos aí. Né? Então, essa questão aqui, a gente vai ver que essa recuperação econômica, ela também vai estar ligada a essa questão do mundo bipolar, né, do mundo com dois polos, capitalismo versus comunismo. Né? Então, a partir daqui, a gente vai perceber também que até a recuperação econômica, ela vai ter influência desse processo de conter um dos lados, né? Porque esse mundo está dividido, além de ter essa diferença, né, Estados Unidos versus União Soviética, eles também tinham o interesse de barrar um ou outro, entendeu? Além de ter essa oposição, eles também se organizavam, né, influenciavam o mundo para que um dos lados não crescesse mais que o outro, né? Ou que um lado influenciasse mais que o outro.
Então, de um lado, os Estados Unidos se organizava politicamente, militarmente, né, para não deixar o comunismo influenciado pela União Soviética crescer ali dentro das áreas que ele influenciava, né? E assim também a União Soviética fazia, né? Eles não queriam influência do capitalismo nas áreas influenciadas pela União Soviética, né? Que é mais o leste europeu, né? Essa região aí, né? E alguns lugares também fora, né? Na Ásia também vai ter influência, né? E também na própria região da América, que vai ser o caso de Cuba, né? Então, esse processo vai estar presente aí também nesse processo de recuperação econômica. Então, nesse contexto, isso aqui era tão forte, gente, que esses países, eles, vai ter, ali pode abrir brecha para uma influência socialista, a gente tem que fazer alguma coisa para brecar isso. Então, a recuperação econômica também foi uma maneira de brecar, vamos dizer assim, no caso aqui, desse avanço socialista, no caso aí, né, dos Estados Unidos. Então, aqui vamos ter essa recuperação econômica dentro de uma doutrina chamada doutrina Monroe. Essa doutrina Monroe, ela foi sendo, né, uma doutrina o quê? São ideias, né, são pensamentos, né, que vão pautar ali uma organização, no caso a organização aqui, né, dos Estados Unidos e de suas áreas de influência. Essa doutrina Monroe aqui, ela vai ser a definição aqui de um processo de pensamento que estava baseado em barrar o crescimento da União Soviética, de barrar o crescimento da influência soviética, né, no mundo e propriamente dentro dos Estados Unidos também. Tá? Então, o que foi feito? Ora, os Estados Unidos ele tinha uma economia forte, mesmo após a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, eles vão desenvolver um plano, né, chamado Plano Marshall, que foi dado esse nome porque o secretário de Estado, que é como se fosse um chefe de gabinete, né, um cargo importante ali, né, nos Estados Unidos, até hoje tem esse cargo, né, ele representa lá os Estados Unidos fora também, como se fosse um ministro exterior, né, um ministro das relações exteriores e tal. Então, esse George Marshall, né, ele desenvolveu esse plano, que nada mais nada menos que era um plano de recuperação econômica, né? Mas recuperação econômica da onde? Da Europa Ocidental, né? O que entra aqui na Europa Ocidental? Os países lá, como, por exemplo, a própria Alemanha, mas no caso a Alemanha, né, que estava sob influência, a parte que estava sob influência dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, né? Nesses países aí que estão aí na parte ocidental da Europa, né? Então, esse plano Marshall era o quê? Empréstimo de dinheiro, né? Para fazer o quê? Fazer a recuperação econômica desses países, né? Organizar as indústrias que estariam com problemas, né? Economia, né? Pagar problemas de produção de armamentos, tudo isso, esse plano Marshall, esses empréstimos, né? Tinha essa finalidade, né? Mas como eu já disse, né, os Estados Unidos é bonzinho, né? Os Estados Unidos criou um plano, né, só para recuperar a economia da Europa, né? Então ele é um país altruísta, né? Um país que gosta de ajudar, né? Mas na verdade isso que tinha todo um processo, como eu já falei, de interesse, né, econômico, ideológico, político. Emprestando dinheiro para esses países, logicamente, isso era uma maneira de, vamos dizer assim, de massificar, né? Era uma maneira de fortalecer essa influência dos Estados Unidos naquela parte do mundo, né? Então, e conter o quê? O avanço do socialismo, da União Soviética, tá certo? Então, isso teve essa implicação. Além do que também a parte econômica, né? Esses países iam ficar sendo dependentes da economia, né, dos Estados Unidos, da produção industrial dos Estados Unidos, né, até que eles se recuperassem economicamente, né? Então, enquanto esses países não conseguiam produzir, industrialmente falando, né, produzir também
a questão da agricultura, né? Então, eles tinham que ter essa dependência econômica dos Estados Unidos, né? Então, esse Plano Marshall teve, né, essa condição. E é lógico, né, se esses países também não tivessem uma recuperação econômica, eles não poderiam também comprar os produtos, né, dos Estados Unidos, tá certo? Então, em 47, esse plano teve toda essa caracterização, né, que nós falamos aqui, tá? Como eu falei, mundo bipolar, né, de um lado e de um outro. Então, aqui nós temos, de um lado, o Plano Marshall, que tinha essa condição toda. E a União Soviética, também do seu lado, ela cria o MECOM, que é um Conselho de Fortalecimento da Economia, da parte que eles influenciavam, né? Então, tinha quase que as mesmas características aí do Plano Marshall, empréstimo de dinheiro, né, para recuperar essas economias, né? Então, em 49, nós temos esse processo aí, né, de fortalecimento, recuperação econômica, né, no pós-guerra, né. Esse processo, logicamente, ele teve um lado que favoreceu o desenvolvimento tecnológico e industrial, né. A gente vai perceber, depois a gente vai falar um pouco mais, mas após a Segunda Guerra Mundial e durante esse desenvolvimento desse pós-guerra, né, nós vamos perceber que muitas coisas que nós usamos até hoje, né, foram sendo desenvolvidas ao longo desse processo aqui, né, esse desenvolvimento tecnológico e industrial, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, e também das áreas que depois vão estar sendo recuperadas, como, por exemplo, a Europa Ocidental, né? Com o passar do tempo, essas regiões também vão se recuperar, né? A Europa também vai voltar a ter uma importância após essa recuperação econômica, né? Então, aqui esse desenvolvimento tecnológico foi muito importante, né, para depois, né, uma reorganização aí do mundo nessa nova ordem mundial. Então, esses investimentos, né, que vão ser feitos aí, principalmente, né, nesse pensamento ideológico aí, Estados Unidos versus União Soviética, né, apesar de ter essa tensão aí no mundo, né, naquele momento, mas esse processo vai ocasionar esse desenvolvimento, né, talvez para um mostrar que tinha maior que o outro, né, vamos dizer assim, né, como se fosse uma briga aí de crianças mimadas, né, querendo mostrar, né, que tem mais coisa que o outro, né, vamos dizer assim, a gente vai perceber que essa guerra, né, essas tensões, vão levar a esse desenvolvimento tecnológico, industrial, né, inclusive na produção armamentista, né, que a gente vai ver depois, né. Então, as tecnologias aí vão estar sendo, vão estar tendo um desenvolvimento importante aí, e a indústria também, né, aqui nesse processo. Entendido? Pessoal, tem alguma dúvida e comentário até aqui? Vocês estão ouvindo? Está muito quieto, parece que não tem ninguém. Esse negócio de aula, essas aulas online é ruim por isso, não tá. Ainda mais quando fica apresentando aqui, que eu não estou vendo nem o chat. Parece que não tem ninguém, estou falando para as paredes. Dá um retorno aí, alguém, né? Se tem alguma dúvida, ou questionamento, ou comentário. Eu tenho uma dúvida. Ai, meu Deus. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Então, antes da Segunda Guerra, quem dominava mundialmente? Porque, tipo, os Estados Unidos estavam se recuperando, aí a Europa também estava meio que se recuperando. Então, quem dominava mais, assim, mundialmente? Você fala depois da Primeira Guerra? Ou Não, antes dela? depois da Grande Depressão. Depois da Grande Depressão? Olha, a gente vai ter aí nesse cenário, os Estados Unidos, na verdade, após a Primeira Guerra Mundial, ele já teve uma ascensão, né? Os Estados Unidos, ele, vamos dizer assim, ele não teve uma participação muito importante na Primeira Guerra Mundial.
participação mais eficiente dele, vamos dizer assim, foi após a Segunda, né? Então, após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se destaca, né? E os países da Europa, né, vão ter aqueles problemas que nós estamos falando aqui também com relação à Segunda Guerra, né? Problemas econômicos e tal. Então, os Estados Unidos, ele, após a guerra, tanto é que ele vai ter esse processo, né, após a Primeira Guerra Mundial, né, de ter uma hegemonia, uma produção industrial forte, ele vai começar a vender, né, até para os países da Europa, né. Então, os Estados Unidos, após a Primeira Guerra, ele vai construir aí uma hegemonia econômica também, né, nesse contexto da Primeira Guerra Mundial. Aí, quando você fala da Grande Depressão, sim, ela vai, a crise do capitalismo, né, ela vai causar problemas aí para os Estados Unidos nesse processo, né, mas, assim, nesse contexto, né, quando ele cai nessa depressão, a Europa já estava recuperada ali, tá, no contexto da Primeira Guerra Mundial, a Europa não ficou parada, ela recuperou, né, o processo aí, econômico, e conseguiu se destacar também. Tanto é que isso colabora também para a Segunda Guerra Mundial, né? A gente tem que entender isso como sendo algo que está interligado, né? Eu tenho que entender a Primeira Guerra já pensando na Segunda, né? A Primeira Guerra, os desdobramentos que ocorreram ali, né? A crise do capitalismo e já caminhando, já pensando lá na frente, na Segunda Guerra Mundial. Né? Então, o mundo, quando a Segunda Guerra Mundial vai se desenvolver, a gente pode dizer que quem tinha ali uma certa preponderância no mundo era a Europa novamente, né? Inglaterra, França, né? Entendido? Mas os Estados Unidos aí ele vai também ter uma participação importante. Tanto é que os Estados Unidos, igual eu falei, ele nem queria participar da Segunda Guerra Mundial no primeiro momento. Né? Lá no final da guerra que ele vai participar. Tá? Então, assim, é o que nós estamos falando, né? Quando acontece a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, o cenário muda, né? Os Estados Unidos se torna hegemônico junto com a União Soviética e a Europa, né? Ela cai, ela se torna ali, tanto é que ela precisa de uma recuperação econômica, como eu já falei, né? Para se recuperar. Então, a gente tem que analisar esses picos aí, né? A Primeira Guerra Mundial acabou, os países estavam devastados. A Alemanha, todos eles. Estados Unidos não, estava em ascensão. Né? Estados Unidos estava... Ele até substitui, né? Foi o processo da crise do capitalismo. Né? Os Estados Unidos substitui a Europa no processo de produção industrial. Né? Aí a gente tem que lembrar também do processo do imperialismo, né? Como é que a Europa vai conquistar muitas áreas ali na Ásia e na África, né? Então, tudo isso está interligado. Então, ali, né, após o processo do imperialismo, é que a gente já caminha para esse processo da Primeira Guerra Mundial. Né? O imperialismo, ele é um fator importante para desencadear a Primeira Guerra. Então, você observa, a Europa estava no centro, né? Correto? Naquele processo econômico ali, antes da Primeira Guerra Mundial. Aconteceu a Primeira Guerra, houve esse processo de destruição, né, devido à guerra econômica e social e política e tudo mais. Estados Unidos ascende, né, porque ele consegue acumular capital, ele investe no processo industrial, né, ele vai fazer uma superprodução, né, que foi uma das causas da crise do capitalismo, né, de 29, né, então aí, observa, de 29 já teve aí um certo tempo após, né, a Primeira Guerra Mundial, né? Então, 1918 aí, né, então já teve alguns anos aí que se passaram, né, então os Estados Unidos ele se manteve como sendo um país importante, né, mas não quer dizer que a Europa não se recuperasse depois, né? Não sei se está sendo fácil de entender esse aspecto aí, né, mas você tem no primeiro momento os Estados Unidos após a guerra, Primeira Guerra, né, ele se acende, ele se torna uma nação importante e a Europa está ali com problemas. Os Estados Unidos, então, substitui a produção industrial e começa a fornecer para as áreas que eram de influência da Europa. Quando eu falo Europa, é mais a Inglaterra, Alemanha, né, França, principalmente. Né?
Então, aí, os Estados Unidos começam a fazer essa venda de produtos industrializados aí, né? Começa a produzir muito, entra em colapso, vem a crise de 29. Só que aí a Europa já estava recuperada, tá? A Europa já tinha um crescimento econômico de novo, né? Os Estados Unidos emprestam dinheiro também, naquele momento, né, para a Europa, e assim eles se recuperam e começam a fortalecer a sua indústria novamente e começa até mesmo a recuperar aquelas áreas que estavam nas mãos, né, dos Estados Unidos, vamos dizer assim, né, na Ásia, na África. Então aí a Europa, então a gente tem aí no cenário, né, os Estados Unidos que estava tentando se recuperar dessa crise de 29 e a Europa também já tinha ali sua recuperação realizada. Né? Então essa hegemonia ela continua, né, até chegar à Segunda Guerra Mundial, né, onde aparece ali, né, os interesses da Alemanha, tal, de conquista, e a guerra, né, se desencadeia, e aí a gente cai aqui no contexto dessa nova ordem mundial. Né? A Europa está com problemas, precisa se recuperar economicamente, e os Estados Unidos, pensando nesse contexto, né, de barrar também essa ideologia diferente da dele, né, investe também nesse processo de recuperação econômica da Europa Ocidental, né? Enquanto a União Soviética investe no processo de recuperação, né, da Europa, do leste europeu, né, que estava sob influência da União Soviética. Teve também na parte, né, o Japão, né, como foi um dos derrotados da Segunda Guerra Mundial, ele também sofreu ali um processo de investimento dos Estados Unidos, que foi o Plano Colombo, que foi na vertente lá asiática, né? Os Estados Unidos investiu também no processo de recuperação do Japão, né? Foi esse investimento dos Estados Unidos, né, que favoreceu esse crescimento econômico que o Japão tem hoje, né, como sendo uma grande potência mundial hoje, né, nessa nova ordem mundial, tá certo? E o que eu já falei, né, esse desenvolvimento tecnológico, industrial, né, que a gente tem hoje, né, foi em grande parte desencadeado aí, né, por esse processo aqui, né, da Guerra Fria, do pós-guerra, tá certo? Consegui tirar sua dúvida? Ou dificultou mais, né? Sei lá. Eu entendi já, professor. Obrigada. Beleza, então. Alguma outra dúvida? Bom, pessoal, continuando aqui, né, nós temos um dos elementos importantes também que nós verificamos aqui no contexto, né, do pós-guerra, né, que foi o desenvolvimento, a criação de uma instituição que hoje ela desempenha um papel importante, né, no contexto global, né, foi a criação da ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, em 45 mesmo, né, os países também, né, considerados os vencedores da Segunda Guerra Mundial, juntamente com outras nações, né, se não me engano foram 50 nações que assinaram a Carta, né, das Nações Unidas, né, que seria o documento que daria origem a essa organização, né, esses países perceberam, né, devido à questão da Segunda Guerra Mundial, né, que era necessário que o mundo não passasse por um outro conflito como esse, né, que era necessário criar uma organização que tentasse manter a paz, né, no mundo, correto? Então, é lógico que aqui a gente vai ter a liderança, né, dos Estados Unidos, principalmente, né, na criação dessa ONU, né, dessa organização. Tanto é que a sede dela fica em Nova York, né, nos Estados Unidos. Né, então, foi feito nessa organização, então, né, criado essa entidade aí, né, que hoje ela trabalha em várias frentes, né, ela não tem poder de Estado, não tem poder de mudar a soberania de cada país, né, mas ela é um órgão que tenta influenciar, que tenta, né, fazer um processo de cooperação aí entre os países, né, visando principalmente a manutenção da paz e a segurança, né, internacional.
né? Ela foi criada com essa finalidade. É uma organização que também trabalha na questão humanitária, né? A questão de Organização Internacional do Trabalho, por exemplo, que está ligado à ONU, né? A OMS, que está mais famosa agora, né? Devido à questão da pandemia, né? Que é a Organização Mundial da Saúde, que são braços, né, da ONU, certo? Então, a questão também da Unesco, né, que é um outro braço da ONU, que está ligado à questão cultural, patrimônio histórico, cultural, né? Então, esse braço aí da ONU também faz essa questão, né, de preservar, né, essa questão do patrimônio histórico e cultural da humanidade. Então, às vezes, muitos monumentos, né, e tal, são considerados patrimônios da humanidade, né, por essa entidade aí, né? Então, ela tem essas funções hoje em dia também, né? Da questão do trabalho aí também, como eu falei, que como tem a participação aí de mais de 160 países, né, dentro desse contexto da ONU, essa organização, ela tende a organizar, né, de criar elementos para, vamos dizer assim, resolver problemas, né, tentar ajudar a resolver problemas, no caso aí a questão de exploração do trabalho, né, escravidão, trabalho infantil, no caso da OIT, né, na saúde, aí tem a questão também de, né, auxiliar, aí, inclusive com recursos financeiros, né, nesse contexto aí. Né. Então, aqui é um panorama geral do que a ONU, né, hoje em dia representa, né, é uma organização aí que tem a participação aí de vários países, de várias partes do mundo, né, e que tende a ter essa cooperação, né. Então, igual de bem vocês devem ver aí nos meios de comunicação, a ONU sugeriu isso, a ONU disse isso, né, a organização se reuniu tal para, né, falar sobre algum assunto específico, né. Então, assim, ela tem essa importância. Então, desde o final da Segunda Guerra Mundial, ela foi criada, né, em 45, né, e teve essa função aí, né. Um dos grandes problemas da ONU, né, ela é formada por alguns órgãos que são órgãos de comando, né. O órgão principal da ONU é o Conselho de Segurança. E tem o secretário-geral, né, que é a pessoa que, vamos dizer assim, que é o executivo, né, dessa organização, né, que controla lá, né, que comanda a ONU, né. Então, ele tem essa importância. Mas o Conselho de Segurança da ONU é o órgão mais importante, porque ele determina essa questão, né, a questão de segurança mesmo, né, de conflitos, né, de paz, manutenção da paz e tal, né. Só que o Conselho de Segurança ele é formado por 15 membros, né, 15 países que participam aí desse conselho, né. Só que existem 5 membros permanentes. Esses membros aqui, eles são, como o nome já fala, né, eles não saem ali desse conselho, né, que é os Estados Unidos, a China, a França, o Reino Unido, né, e a Rússia. No caso aqui, a Rússia está substituindo a União Soviética, né, que não existe mais, mas ela é a herdeira, vamos dizer assim, né, da União Soviética. E o que pega aqui? É a questão que esses 5 membros, eles têm poder de veto, né, eles podem vetar qualquer coisa, né, relacionada a essas discussões aí do Conselho de Segurança, né. Tem lá os 10 membros que são escolhidos, né, para uma eleição, para um mandato de 2 anos, né. O Brasil já participou desse Conselho de Segurança, mas hoje não mais, né, já participou. Ele sonha, né, há muitos anos com uma cadeira aqui nesses membros permanentes aqui, mas até hoje não conseguiu, nem creio que nem vai conseguir, né, mas teve essa visão aí por muitos anos, essa participação nesse conselho permanente aqui, né, por parte do Brasil, tá? Bom, então isso é ruim, porque, na verdade, né, tudo que se pode ser discutido nesses
assembleia, né, da ONU, né? Então, recentemente aí, todo mundo viu na televisão, teve uma assembleia, né? Então, assim, tudo que pode ser discutido nessas assembleias, mas esses países aqui, eles podem vetar, né, essas decisões, porque eles são menos permanentes, né, e eles têm esse privilégio, né, vamos dizer assim, dentro da ONU, né? Então, ela foi criada dessa maneira, né, o estatuto lá quando foi criado, como eu já disse, teve essa influência, né, principalmente dos Estados Unidos, né? Então, tem, infelizmente, esse fator aí, né? Um elemento importante que foi desenvolvido, né, nesse contexto da criação dessa organização, né, que devido a todo o processo que teve, né, ligado aos direitos humanos, né, durante a Segunda Guerra Mundial, foi muito grave esse contexto, né, dos direitos humanos, foi algo muito desrespeitado, né, pela questão da guerra, né, que não via o outro, os países inimigos viam os outros soldados como quase nada, né? Então teve muita questão de estupro, questão de assassinatos, lógico, né, dentro de uma guerra, questão, né, então os direitos, né, humanos foram bastante, né, na verdade aqui foi reorganizado, né, a partir da criação da ONU, né, esses direitos aí universais, né, dos seres humanos, entendeu? Então, nesse contexto, foi criado, né, essa Declaração Universal dos Direitos, né, dos Direitos Humanos, que tem, principalmente, né, como, por exemplo, ele versa, né, que todos os seres humanos nascem livres, iguais, né, então, direito à expressão, né, direito à opinião, todos os seres os humanos têm, né, segundo essa declaração, né, então, e foi muito importante essa declaração dos direitos humanos, que ela serviu de influência para vários países, né, principalmente para a formação das constituições desses países, né, constituições democráticas, inclusive aquela constituição que nós já estudamos lá, né, de 46, né, do período democrático, essa atual também, né, de 88, tem muitas coisas ligadas a essas questões aí, né, dos direitos humanos, né. Então, essa declaração ela foi criada, né, justamente por esse contexto aí, né, uma definição, né, desses direitos humanos aí, porque todos nós somos humanos, né, então temos essa condição de ter esses direitos, né, resguardados, né. Então, basicamente, a ONU também foi uma das características importantes aqui, né, desse momento, né. A gente cai aqui, então, como a gente está falando, né, mas agora especificamente, né, no contexto da disputa, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética, né, chamado Guerra Fria, que vai de 46 até 1991, né, a duração desse período, né, a definição desse período aí. Esse nome Guerra Fria, basicamente, né, é por causa de não ter ocorrido um conflito armado, basicamente, entre essas duas grandes nações aí, né, apesar de elas disputarem áreas de influência, apesar de elas terem uma disputa econômica e ideológica, elas nunca chegaram a vias de fato se atacarem, né? Mesmo porque, naquele momento ali, a gente já tem um crescimento da produção de armas nucleares, né? Então, a gente, né, então, por isso, os historiadores, né, os pesquisadores, né, convencionou-se esse nome, né, Guerra Fria, né? Mesmo porque eles, basicamente, acho que a gente pode dizer que eles nem queriam ter esse conflito, né, nas vias de fato aí, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Como eu falei na aula anterior, se houvesse um conflito entre, especificamente, os dois, né, a devastação seria grande para o mundo todo.
Inclusive, tem até uma frase que perguntaram para o Einstein, né, como seria a próxima guerra mundial, os armamentos, né, que eles usariam se houvesse uma próxima guerra, e aí ele fala que a próxima ele não sabe, mas se ocorresse, né, uma após, basicamente seria disputada com pedras e paus, né, devido à questão que esse conflito aí com essas armas nucleares devastaria o mundo, né, voltando basicamente ao contexto, né, lá da época que o homem usava como artefatos, né, a pedra e a madeira, né? Então, do tamanho que seria esse conflito aí, né, da destruição que ele iria causar, né? Todo mundo sabe que o Albert Einstein ele teve uma participação no processo da construção da bomba atômica, né? Então, ele, né, além de ser um cientista brilhante, ele teve essa participação aí naquele momento, né? Bom, então, esse conflito, mas assim, esse momento aqui da Guerra Fria tinha essa eminência, tá, gente? A todo momento tinha ali uma eminência, de ter uma tensão ali, a tensão sempre ocorria, né? Esse momento aqui da Guerra Fria foram anos aí marcados por tensões aí, né? De ataques ou de lançamento de mísseis, né? Então as tensões aconteciam aqui nesse momento, tá bom? Então o mundo naquela época, né, sempre estava ali, oh meu Deus, será que vai ter um ataque? Nossa, né? Ou se tiver um ataque a gente vai, né, morrer todo mundo. Então essas tensões aí sempre pautaram aí o contexto da Guerra Fria, né? Então, ficava sempre ali naquela eminência. Vai ter conflito, vai ter lançamento de mísseis, não vai e tal, né? Nesse contexto aí de conflito armado, né? Então, a Guerra Fria também foi um elemento ligado à questão militar, né? Não só ideológica e econômica. E eles começaram a fazer alianças ali, logicamente, cada um se aliando àqueles grupos que estavam sob sua influência, né? Então, as alianças militares, né, como foi feito na época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, apesar que lá houve guerra de fato, né, essas alianças eram para ter um fortalecimento, né, dos lados, né, das áreas de influência aí, né, um fortalecimento, lógico, comandados, né, pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Então, no caso do lado dos Estados Unidos, eles criaram a OTAN, né, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa OTAN ela era formada pelos países ali, Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha Ocidental, né, vários países que estavam na área de influência dos Estados Unidos, certo? Então, qualquer sinal de confronto, né, essa OTAN era acionada, né, e aí ela, né, ia ter esse processo. A OTAN, ela existe até hoje, né, só que o inimigo mudou, né, então a OTAN, ela ainda existe, mas não é mais para atacar a União Soviética, né, ela existe mais pela questão do terrorismo, né, essa questão ainda que está no contexto atual, né, terrorismo, países que talvez não se alinham aí ainda, né, como por exemplo a China, né, às vezes acontece algumas coisinhas aí ainda, né, nesse contexto aí mundial, né. E do lado da União Soviética eles criaram o Pacto de Varsóvia, que tinha basicamente as mesmas finalidades, né. Não sei se vocês estudaram a Revolução Russa, mas lá começou todo o processo de formação da União Soviética, né, a partir da Revolução Russa, né, e vocês viram que a União Soviética é formada por vários países que se uniram, né, por isso que chama União Soviética, né, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, eram 15 repúblicas que estavam sob o domínio ali da Rússia, né, organizadas ali, né, como um país, né, e tinha também outras áreas de influência, como, por exemplo, Ucrânia fazia parte, né, mas, por exemplo, na época tinha
ainda outros países lá, Lituânia, Letônia, né, esses países do leste europeu aí, né, que faziam parte desse Pacto de Varsóvia. Então é a mesma coisa, né, acontecia também ali, poderia ocorrer um ataque e tal, então esses grupos aí eram acionados, né. Além disso, houve uma corrida armamentista, né, como aconteceu na guerra, né, na Primeira e a Segunda, né, produção de armamentos por causa se porventura ocorresse uma guerra, já estavam, né, preparados, né? Então é uma guerra fria, né? Mas não quer dizer que ela não teve um conflito entre essas duas áreas de influência, que eles não estariam preparados para uma guerra, né? Então foi uma característica da Guerra Fria a produção de armamentos aqui, né, nesse período. Essa corrida armamentista foi um pouco diferente, porque os armamentos produzidos aqui eram basicamente nucleares, né, armas nucleares, né, mísseis, ogivas nucleares, né, que foram sendo produzidos aí, né, mais nesse período aqui, uma quantidade maior, né, então, principalmente os Estados Unidos e a União Soviética estavam se armando aí, né, então era comum, por exemplo, principalmente na União Soviética, fazer aqueles desfiles militares, né, onde eles ali mostravam todo o seu armamento militar ali, suas armas nucleares ali, né, meio também que uma condição de intimidação, né, a Guerra Fria foi pautada nisso, né, eu produzi tantas armas, aí a União Soviética lá produzia mais armas, né, só que isso vai chegar um tempo que vai meio que saturar, né, mais ou menos aí no final da guerra, vão começar a ter acordos mesmo entre eles, né, para diminuir a produção de armamentos, né, então, porque a gente fala de um período longo, né, a Guerra Fria aí, mais ou menos 30 anos aí de ocorrência, então, nesses 30 anos aí, né, muitas características foram acontecendo, né, então, teve a produção de armamentos no começo, mas depois aí vai começar a ter uma diminuição, né, os governos lá na União Soviética vão ter uns governos mais maleáveis ali, né, que também vão começar a querer ter esse acordo aí de diminuição da produção de armas nucleares, tá? Mas o que interessa aqui nesse contexto é que realmente teve essa corrida armamentista, né, essa produção em série aí, né, de armamentos que causavam muito medo no mundo naquela época, né? Essas armas nucleares aí, né? O poder de destruição, né, vocês conhecem, sabem que é muito grande, né? Basta ver aquela questão das duas bombas que foram jogadas lá naquelas duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki, né? Então, é uma destruição muito grande, né? Como eu disse lá naquele outro slide, né, na outra apresentação, o desenvolvimento científico foi muito grande, né, aqui nesse contexto da Guerra Fria, tá? Houve um investimento militar muito grande, né, lógico, nesse momento aqui, né, inclusive atingindo aqui o contexto espacial, né, então foi uma guerra que a Guerra Fria atingiu aí uma esfera até espacial, né, então houve uma corrida espacial, também no cenário de influência, né, da Guerra Fria, e nesse contexto aí de corrida espacial foi quando foi sendo desenvolvida a tecnologia, né, para se chegar ao espaço, para explorar o espaço, né, nesse contexto aqui, os países começaram a investir muitos recursos aí nesse processo de desenvolvimento de tecnologia, né, você imagine lá na década de 60, na década de 40, assim, né, 50, 60 mais, né, porque foi mais para o meio do processo da Guerra Fria que eles começaram a desenvolver essas tecnologias. Você criar do nada, né, uma tecnologia que pudesse levar o homem ao espaço, né, então
foi um processo, assim, muito importante no contexto mundial, muito importante no contexto histórico, né, e de dominação, né? Hoje são poucos países que detêm, né, esse controle aí espacial, né? Praticamente esses que mais investiram na época da Guerra Fria, né? Então, assim continuou no cenário espacial, né, vamos dizer assim, essa disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? De um lado, investia lá em determinada tecnologia, o outro lado também buscava investir, né? Então, a gente vai ter aí, né, o lançamento de satélites, né? Então, isso tudo foi importante para nós hoje, tecnologicamente falando, né? Muito do que foi desenvolvido durante a Guerra Fria, tecnologias, né, que tiveram aí uma importância que nós temos, que nós usamos hoje, né, o desenvolvimento tecnológico, né, foi muita coisa desenvolvida aqui durante a Guerra Fria, tá? Então foi um período que, apesar de ter todas essas tensões pelas armas químicas, não, armas nucleares e toda essa tensão aí do mundo bipolarizado, mas teve também a questão, né, de benefícios que essa rivalidade trouxe, né? Então, com relação à guerra espacial, o que ele trouxe aí de benefício? Lançamento de satélites, né? Então, os satélites, hoje em dia, né, são essenciais aí para vários elementos, né? Comunicação, principalmente, né? Então, muito do que a gente usa hoje, tecnologia, está ligado a essa questão de satélites, né? Produção agrícola também, né, que é o nicho de vocês, né? Então, a questão desse processo começou lá, né, na Guerra Fria, né, os primeiros satélites que foram lançados aí, né, a União Soviética iniciou, né, mandando o primeiro satélite lá em 57, né, depois os Estados Unidos, não querendo ficar para trás, foi o primeiro país a mandar um camarada lá na Lua, né? Então foi o primeiro a pisar lá na Lua, né? Que foi Neil Armstrong, né? Foi a primeira vez que o homem pisou na Lua. Né? Então, e com o passar do tempo, isso foi sendo desenvolvido, né? A questão dos ônibus espaciais, né? Depois, né? Hoje a gente tem a estação, né, internacional lá no espaço, né? Que tem a participação de vários países, né? Então, tudo isso começou com esse processo aqui da Guerra Fria, né? Se hoje você, no seu celularzinho iPhone, né, celularzinho, consegue ativar o seu GPS, né, para você poder chegar a determinado local, né, uma festinha, né, não sabe onde que é, e você ativa lá o GPS, você agradeça ao processo da Guerra Fria, né, dessa corrida espacial aqui, né, porque isso foi um processo, né, do lançamento desses satélites que você consegue hoje ter uma localização precisa, né, o geoposicionamento, né, que é o GPS, né, se você consegue analisar a questão das chuvas, né, da questão do clima, né, tudo isso está ligado à questão desses satélites, né. Então, lógico, os países que detêm essa tecnologia hoje, eles têm um domínio tecnológico, né, eles têm né, os outros países que não têm, dependem desses satélites, né, para poder ter um acesso aí a essas tecnologias, né. Então, isso se deve aí ao processo da Guerra Fria, né. Se hoje a gente está aqui falando por meio, né, dessa aula online, a gente está aqui hoje conversando, né, cada um na sua casa, aí no seu local, na sua residência, né, e se hoje a gente está tendo esse contato aí pela chamada rede de computadores, né, chamada usualmente de internet, é porque ela foi sendo desenvolvida lá na Guerra Fria, tá? Não sei se todo mundo sabia disso, mas era uma tecnologia militar, né, uma tecnologia militar que passou a ser utilizada de maneira global, né, então isso são características, né, benefícios aí dessa questão tecnológica, né, dessa rivalidade,
né? Então, a internet, o computador, né, o PC, né, esse computador, né, pessoal aí que a gente usa, todo mundo tem acesso hoje, é uma coisa normal, né? Na época da Guerra Fria, não. Os primeiros computadores eram do tamanho de um carro, né? Mas naquela época já era um avanço, né? Então, a gente fala muito hoje das TICs, né? Das novas tecnologias de informação e comunicação, no qual a gente inclui aí, né, então, a internet, os celulares, né, os smartphones, tudo isso que nós utilizamos das mídias, né, que favorece até mesmo agora o ensino, né, não surgiram do nada, né, não apareceram aqui, não foram deixados por extraterrestres, né, tudo isso foi desenvolvido, né, e é nesse momento aqui que está sendo desenvolvido esse desenvolvimento tecnológico, né, o computador, que hoje você vai e navega aí, né, nas redes sociais, o celular, né, tudo isso está ligado a esse processo de desenvolvimento da tecnologia, né, e isso tudo foi, muito se fala das empresas, né, das grandes corporações hoje, né, que dominam aí, né, Samsung, Apple e tudo mais, mas essas tecnologias aqui basicamente se iniciaram com investimento de governos, tá? Desenvolvimento de tecnologia foi sendo primeiramente desenvolvido, né, com investimentos governamentais, né, naquele momento, e que depois essas tecnologias foram sendo, né, reelaboradas aí por essas grandes corporações, tá? Então, nesse cenário, a gente tem essa questão toda aí, né, essa influência toda da tecnologia, tá? A gente vai perceber também que a Guerra Fria não teve confronto de fato, né, naquele momento, mas teve sim, né, não foi especificamente entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas foi conflito que foi influenciado por eles, pela sua ideologia, pela sua economia, né, e por esse mundo bipolarizado, né, que estava naquele momento. Né, uma das guerras mais conhecidas e que tem uma influência até hoje, né, que foi a Guerra da Coreia, que aconteceu em 1950, tá? Foi uma guerra que matou muitas pessoas aí naquele local, né? E que está ligado a esse contexto geopolítico aí da Guerra Fria, tá? Então a Coreia, né? Hoje a gente tem a Coreia do Sul, né? Que é um dos países mais desenvolvidos aí, que tem uma educação aí de qualidade, né? Que é onde surgiu aí a Samsung, né? E essas outras gigantes aí da tecnologia. Mas a Coreia é uma península, né? Lá na Ásia, fica lá na Ásia, próximo à China, próximo ao Japão, né? Então a Coreia é uma península, né? Para quem não sabe, península é uma faixa de terra cercada de água por todos os lados, menos um lado que está ligado ao continente, né? Como se fosse um apêndice ali, né? Então, nesse momento, né, após a Segunda Guerra Mundial, a Coreia estava sob o domínio do Japão, né? Mas como o Japão foi derrotado, né, então a Coreia passou a ser alvo de disputa de influência, né, por parte dos Estados Unidos e da União Soviética. Então ali, né, para resolver o problema lá, no primeiro momento, e já com a influência da ONU, né, foi decidido que eles iriam dividir o país a partir do paralelo 38, né, o paralelo que está logo abaixo da linha do Equador. Então, ali foi dividido, né, em duas partes. Uma parte com a influência da União Soviética e uma parte com a influência dos Estados Unidos, né, a parte sul, certo? Então, ficou decidido, né, que teria essa divisão e que depois, posteriormente, haveria uma reunificação aí, né, da Coreia, né? Só que começou a gerar ali um conflito, né, já que tinha essa ideologia tanto do socialismo como
do capitalismo já havia sido, né, introjetado ali nessas duas partes, né? Então, começou a ter essa hostilidade, né? As tropas da parte norte, né, que estava sob a influência da União Soviética, tentaram invadir, né, a parte sul, e aí começou esse contexto todo de conflito, né? Aí entrou no meio também a China, né, que já era comunista naquela época, né, tentando apoiar o exército da Coreia do Norte, né? A União Soviética também, né, lógico, apoiando, né? O que acontecia muitas das vezes é que essas nações aí, os Estados Unidos e a União Soviética, eles não participavam diretamente do conflito, né? Entrando lá, mandando soldado, muitas das vezes eles mandavam investimentos financeiros, né, e até armamentos, né, como a gente sabe, teve essa corrida armamentista, né? Então, ficava muitas das vezes esses conflitos aí, né, dessa maneira, né, com essa influência meio, né, nessa parte aí, não efetivamente, mas, né, com investimentos e com essa questão de armamentos, né. Então, com esse apoio aí da China e da União Soviética, né, novamente se fortaleceu as tropas, né, do norte e aí se manteve nessa divisão aí, né, do território, né, não chegaram a um acordo, entendeu? Então, assim, em 53 foi feita uma negociação aí, né, de paz, organizada pela ONU, né, para que essa guerra se encerrasse. Mas mesmo aí com o encerramento da guerra da Coreia, não houve uma reunificação, né? Então, como todo mundo sabe, né, hoje em dia ainda tem essa divisão lá entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, né? Recentemente a gente percebeu ali uma aproximação, né? Até o Trump ali querendo, né, organizar ali um encontro, né? Teve um encontro entre os dois líderes, né? Da Coreia do Norte, da Coreia do Sul, né? Mas até o momento ainda continua tendo essa reorganização, né? Que iniciou na Guerra Fria, mas que permanece ainda nessa nova organização mundial que nós vivemos hoje, né? Então, aconteceu dessa maneira esse contexto dessa Guerra da Coreia. Tá? Qual foi o fim da Guerra Fria? Como eu já até adiantei, né, houve um processo de crise econômica da União Soviética, a sua forma de organização econômica entrou em colapso, né? As pessoas também queriam, né, uma abertura política e abertura econômica naquele momento, né? Então, isso tudo forçou internamente também, problemas internos, né, com que houvesse o processo de desestabilização da União Soviética. Pressões internas, manifestações, né, das pessoas, né, fizeram com que, né, houvesse essa abertura política e econômica da União Soviética, tá bom? Isso ocasionou também a queda do Muro de Berlim, né, que foi um evento importante que marcou o fim da Guerra Fria, né? Então, com a desestruturação da União Soviética e com essa abertura, né, lógico, o socialismo ele enfraquece, né, dentro da União Soviética e vem abaixo, né? Então, chega ao fim a própria União Soviética, né? E se organiza a Federação Russa, né? Então, a Rússia, né, tomou lugar aí, né, no processo de abertura política e econômica, né? Então, a Rússia ela passa por um processo de transição, né, de transição da economia planificada, né, que é a economia lá da União Soviética, para a economia de mercado, né, que é a economia que está presente no contexto do capitalismo, né. Em 90, então, com a queda do Muro de Berlim, né, a unificação da Alemanha, né, ou seja, volta todo a ser um país só, e ocorre, como eu falei, a desunificação da União Soviética. Aqueles países que estavam unificados voltam a ter a sua autonomia política. Tá?
Dentro, aqui, esses aqui que eu estou embaixo, aqui, descolonização da África, não vai dar tempo de abordar esse conteúdo, é um conteúdo importante que está dentro do contexto da Guerra Fria, mas, assim, é o processo de descolonização, aquelas colônias, né, que foram formadas lá na época do imperialismo, né, que os países europeus, né, colonizaram na África e na Ásia, né, como a Índia, por exemplo, a Índia, os países africanos, né, como Marrocos, África do Sul, né, esses países, de maneira geral, né, tanto na Ásia como na África, começaram a ter um processo de descolonização, né, ou seja, vão começar a ter a sua autonomia política retomada, né. Então, isso por volta de 45, e por aí vai, né, cada país, cada região foi tendo, né, a sua abertura, a sua processo de descolonização, tá? Lógico que é uma descolonização política, porque muitos desses países aqui ainda são dependentes economicamente das nações, né? Inclusive, eu vi recentemente falando que existe um processo, né, de que os países da África querem uma indenização, né, da Europa, né, por terem sido, como se diz, por terem sido colonizados, né, e por terem sofrido esse processo de colonização, tá? E dentro do contexto da descolonização tem a Guerra do Vietnã, né, que foi um contexto aí específico também da Guerra Fria, né, uma guerra que teve esse cenário, influência dos Estados Unidos e influência da União Soviética, né? Foi uma guerra sangrenta lá, tal, que ocasionou muitos protestos internos nos Estados Unidos contra a violência, né? Nessa época que tem aquele processo, né, do paz e amor, né, das pessoas, né, o movimento hippie, né, o Woodstock. Então, esse processo todo influenciou, né, e foi um momento de guerra que os Estados Unidos sofreram derrotas, né, eles não conseguiam vencer os chamados Vietcongs, né, que eram o grupo ligado ao socialismo, né. Bom, acho que o nosso tempo está se esgotando, né, acho que já até acabou. Então, enfim, a gente abordou aí, né, de maneira bem rápida aí, né, a questão da Guerra Fria, né. Depois no AVA lá eu vou colocar também, né, elementos que está falando da Guerra Fria, lógico, né, para que vocês possam tomar contato também, porque só eu falando aqui não é suficiente, né. Na verdade, isso aqui é só o início, né, na verdade, vocês que têm que buscar o entendimento e construir o conhecimento aí, né, sobre a Guerra Fria, tá? Pessoal, tem alguma dúvida até aqui? Algum comentário? Por mim tá tudo bem, professor. Bom, então, pessoal, a gente encerra aqui.